O relato que vou contar é de um amigo que compartilhou comigo e vou narrar como se fosse ele narrando para vocês. O nome dele é Otávio e essa história aconteceu em 1990, numa fazenda aqui no Paraná. A gente estava roçando pasto e fazendo uma cerca. A propriedade era enorme, com mais de 500 alqueires. Como os outros companheiros só chegariam depois de uma semana, fiquei só eu e o meu colega José. Depois de limparmos a casa, chegou uma notícia para o meu amigo. Ele precisava ir para a cidade porque a esposa estava em trabalho de parto. Então eu fiquei sozinho na casa. Só havia um bico de luz na cozinha. À noite, enquanto eu estava na cozinha, resolvi ir para o quarto descansar. Foi aí que o assoalho levantou do nada. Detalhe, as casas antigas, feitas de madeira, eram muito bem construídas com assoalho e pregados em tábuas de Itaúba. Não havia nenhuma madeira solta ou empenada. Naquela noite quente, o ar de repente ficou gelado, e senti uma mão fria nas minhas costas, como se fosse um tapa. Meus cabelos se arrepiaram. Peguei as velas e acendi cada uma em vários cômodos da casa. Mas algo sinistro estava acontecendo. As velas se apagavam sozinhas. Corri para o quarto, acendi 2 velas e deitei na cama. Foi então que ouvi um barulho vindo de fora, como se algo estivesse socando no pilão. Aquilo durou bastante tempo até que parou. Quando fui ver o que era, vi que uma pancada forte havia abalado a parede. Naquela noite não consegui dormir. Ao amanhecer, José voltou. Contei a ele tudo o que tinha acontecido, mas ele não acreditou. Debochou de mim e ainda brincou, fazendo piadas. Naquela noite, fui para o meu quarto, e o José escolheu outro quarto, perto do corredor. Aconteceu a mesma coisa. O barulho do pilão. José abriu a janela, clareou com uma lanterna e viu a mão do pilão, levantando e batendo sozinha. Ele ficou branco como farinha de trigo. Fechou a janela e logo em seguida, uma pancada forte bateu na parede. Desesperado, ele correu até o meu quarto e me chamou, contando o que tinha visto. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele estava assustado demais para explicar. Depois de uma semana, os outros companheiros chegaram. Éramos 6 ao total. E seguimos o trabalho roçando pasto e construindo a cerca. Porém, tiveram uma ideia absurda: caçar durante a quaresma. Eu avisei que não era uma boa ideia, mas eles não me deram atenção. Resolvi ir com eles para não ficar sozinho em casa. Quando estávamos no lugar cheio de espinhos, conhecido como arranhado, quase chegando numa selva de bichos, algo estranho aconteceu. Uma luz forte apareceu em volta de um toco. Um deles comentou: "Deve ser alguém caçando na nossa selva. Vamos expulsar." Quando chegamos perto do toco, não havia nada. Tudo estava normal. Assustados, saímos dali e voltamos para casa o mais rápido possível. Depois que terminamos o trabalho, eu voltei para a minha cidade. Aquela casa era muito sinistra e sempre acontecia uma coisa estranha por ali. Boa noite. Olá, o meu nome é Marina. E resolvi contar essa história por insistência do meu filho, que gosta muito do seu canal. Isso aconteceu comigo na década de 70, quando eu morava em uma pequena cidade do Paraná, chamada Uraí. Minha casa ficava em uma vila muito humilde e ao lado da minha pequena casinha, que nem cerca tinha, havia um barracão onde funcionava uma máquina de arroz, como chamávamos o local onde armazenavam feijão e outros grãos. Naquela época, eu estava grávida do meu primeiro filho e às vezes ficava sozinha até as 10 horas da noite, esperando meu marido voltar do sítio onde trabalhava até tarde nas roças de algodão. Isso me deixava muito nervosa, porque fazia uns 3 dias que os cães da rua estavam sempre no beco ao lado do barracão, avançando em alguma coisa que eu não conseguia ver. Fazia um alvoroço enorme, latindo e correndo de um lado para o outro. Eu ficava olhando da janela da sala,
que era de madeira, tentando descobrir o que eles tanto farejavam. Da janela da cozinha, que também era de madeira, mas com folha de fechar, dava para ver o paiol ao lado do barracão, onde jogavam as paias de arroz batido, de milho e de outros grãos. Todos os dias, o dono reclamava que algum animal estava espalhando tudo, fazendo uma bagunça enorme e jogando as paias na rua. Então, em uma dessas noites, por volta das 10 horas, os cães começaram o alvoroço de novo, latindo e correndo em direção ao barracão. Curiosa, eu fui até a janela da cozinha. Foi quando vi um animal enorme, do tamanho de um jumento, todo peludo e preto, andando de 4 patas. Mas havia algo estranho. As patas traseiras pareciam tortas e a parte da frente lembrava 2 braços compridos e peludos. A cabeça da criatura tinha uma crista peluda que ia das orelhas até as costas, e as orelhas eram caídas. As patas ou mãos eram enormes. Aquela coisa rolava nas palhas de arroz, enquanto os cães avançavam nela, latindo furiosamente. O animal, por sua vez, rosnava para os cães, enquanto rolava no chão, numa cena que eu jamais esquecerei. Foi então que aquela coisa olhou na direção da janela onde eu estava. Eu vi aquela boca enorme, com dentes enormes e assustadores. Naquele momento, paralisei de medo, mas logo corri para fechar a janela. Quando me afastei, escutei meu marido chegando. O desespero tomou conta de mim porque pensei que a criatura poderia avançar nele. Corri de volta para a janela, gritando e avisando ao João para olhar nas palhas de arroz. Ele olhou para o lado e lá estava aquela coisa, rosnando para ele. Sem pensar 2 vezes, João pegou uma enxada e golpeou a cabeça do bicho. A criatura, como que atordoada, caiu no chão e saiu correndo desajeitada, de 4 patas, quase caindo enquanto descia a rua. Nossa vizinha que morava na casa ao lado ouviu tudo e começou a gritar que aquilo era o lobisomem. Ela dizia que o bicho estava ali por causa da criança que eu carregava na barriga. Tomados pelo medo, João decidiu que era hora de sair dali. Em poucos dias, encontramos outra casa em um lugar melhor e nos mudamos. Dias depois, o dono da máquina de arroz contou que aquele bicho tinha voltado ao barracão. O povo da vila jogou pedras nele até que ele correu para o mato. Alguns achavam que era um velho que vendia verduras na rua. Diziam que ele empurrava uma carroça enorme, muito pesada, mas fazia isso com tanta facilidade que parecia leve como uma pena. Esse homem, já com seus 70 anos, tinha a força de um jovem de 20. Nunca soubemos ao certo quem ou o que era aquela criatura, e nunca mais voltamos para aquela região. O que posso dizer é que essa história é real, e lembro dela como se fosse ontem. Agradeço por você dar voz à experiência que eu narrei aqui. Olá, eu me chamo Ismael. Sou antigo morador da ilha de Matariz, em Angra dos Reis. Lá trabalhei numa fábrica antiga de pescados e ouvi muitos relatos de moradores sobre um homem chamado Seu Tomé. Ele tinha fama de virar bicho e ser responsável por ataques a criações no local. Seu Tomé era um homem peculiar, praticamente mudo, de poucos amigos e com um olhar que causava desconforto. Ele gostava muito de pescar e de caçar na ilha, mas seu comportamento sempre foi muito estranho. Certa vez, em um dia de mar agitado, Seu Tomé pegou sua canoa e saiu para pescar. As horas passaram e ele não voltou. Sua esposa, Dona Cassi, ficou desesperada com o desaparecimento. Após buscas, encontraram sua canoa encalhada em uma costeira na ilha do Saco do Céu. Porém, o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, encontraram o corpo de Seu Tomé do outro lado da ilha, já sem vida e em avançado estado de decomposição. O que parecia ser o fim de uma tragédia, no entanto, deu lugar a histórias ainda mais assustadoras.
Algum tempo depois, um amigo meu chamado Ailton contou que certa noite ouviu um uivo pavoroso no quintal de sua casa. Ele ficou espantado com o barulho, mas não saiu de casa naquela noite. Só criou coragem ao amanhecer. Quando foi até o quintal, viu o galinheiro completamente destruído e uma cena horrível. Várias galinhas e patos estavam despedaçados. Aquilo o deixou tenso, pois passou a temer pela vida de sua família e de seus amigos. Decidido a proteger a todos, ele reforçou as portas e as janelas da casa. Uma semana se passou, mas, mais uma vez, o barulho voltou. Um uivo horrível, diferente de qualquer uivo de um cão. Era assustador e, dessa vez, parecia vir do mato atrás da casa. Mesmo assim, ele preferiu não sair para verificar. Pouco tempo depois, algo ainda mais sinistro aconteceu. Os pescadores da antiga fábrica, que naquela ocasião haviam pescado 1 tonelada de sardinhas, estavam trabalhando sem parar para empilhar os tabuleiros de peixe. Já passava das 2 horas da madrugada, no dia 1º de março de 1984, quando um som pavoroso ecoou, um uivo que arrepiou a todos. Cosme, um dos pescadores, estava fechando o portão da fábrica quando, de repente, surgiu diante dele uma criatura assustadora, um lobisomem terrível. A criatura invadiu a fábrica e os pescadores entraram em pânico. Tentaram se defender, jogando tabuleiros vazios contra ela, mas o bicho parecia imune e avançava sem parar em direção a eles. Pablo, que estava no depósito, saiu para ver o que estava acontecendo. Assim que avistou aquela criatura, que parecia a saída de um pesadelo, recuou rapidamente para dentro do depósito. Lá, pegou uma espingarda de mergulho e, em um ato de coragem, apontou e disparou contra o lobisomem. O tiro acertou a criatura, que soltou um uivo estrondoso e fugiu em disparada, sumindo no meio do mato. Alguns pescadores tentaram seguir seus rastros, mas o animal desapareceu na escuridão da floresta. Na tarde seguinte, Gerson foi até a minha casa. Foi até a mina buscar água e se deparou com uma cena macabra. O corpo de Zé Paulo estava caído no chão sem vida. Quando Gerson se aproximou, ficou horrorizado. Zé Paulo tinha um arpão cravado no peito. Desesperado, Gerson correu para chamar os outros, mas já era tarde demais. O corpo de Zé Paulo estava gelado, indicado que ele havia morrido há horas. Ninguém conseguiu entender o que havia acontecido naquela noite, exceto pelos pescadores que trabalhavam naquela fábrica. Todos estavam confusos sobre o que realmente havia acontecido, mas eles sabiam de algo que os outros ignoravam. Zé Paulo, o filho mais velho de seu Tomé, era na verdade aquele lobisomem que apareceu na fábrica no meio da madrugada, espalhando terror. Essa é a história que tenho para contar. Como disse a vocês, o meu nome é Ismael, sou um antigo morador da ilha de Matariz e esse fato aconteceu em 1984. Um forte abraço a todos e muito obrigado por ouvirem o meu relato. Eu fui caminhoneiro desde que me entendo por gente. Desde muito jovem, eu já me via no volante dos caminhões onde meu pai trabalhava. Apesar de não ter idade legal para dirigir, aprendi a manobrar porque meu pai me deixava praticar em estradas desertas, longe da cidade, enquanto ele transportava carga. Essa prática clandestina virou uma habilidade. Com o tempo, quando completei 30 anos, decidi mudar o rumo da minha vida. Aceitei o convite de um velho amigo que havia entrado no mundo dos caminhões grandes. Aprendi a dirigir veículos grandes, carretas, bitrens, e desde então a minha vida passou a ser vivida entre quilômetros de estrada, poeiras e longas jornadas sob o sol. Não é uma vida fácil, mas acabei me acostumando. Às vezes, até consegui aproveitar, apesar da solidão e do cansaço que a acompanham. No entanto, alguns anos atrás, vivi um período sombrio onde algo mudou em relação às estradas. Um transtorno de ansiedade me pegou de surpresa. De repente, dirigir sozinho por certos trechos da estrada começou a me encher de medo. A causa dessas mudanças ainda me atormenta.
E tudo começou em uma noite que nunca vou esquecer. Era uma jornada comum, cruzando um trecho desértico no Paraná. A escuridão já havia tomado conta do cenário, deixando apenas o ronco do motor como único som. De vez em quando, a rádio soltava vozes distorcidas e difíceis de entender, mas fora isso, eu estava completamente sozinho. Tudo parecia calmo como sempre, mas eu não me sentia bem. Havia algo estranho no ar, algo que eu não conseguia explicar. Eu sabia que talvez alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Aquilo me dava uma sensação de desconforto que eu não conseguia identificar. Pensei que era o cansaço acumulado depois de dias sem descanso, mas o que aconteceu depois me provou que não era isso. De repente o motor começou a falhar. Primeiro, um tranco brusco, depois outro e finalmente ele parou. As luzes do caminhão se apagaram instantaneamente, me deixando em completa escuridão. O silêncio que veio a seguir era esmagador, quase sobrenatural. Tentei acender as luzes de emergência, mas o sistema elétrico não respondia. Meu coração começou a disparar quando percebi que estava preso no meio do nada, sem sinal de telefone e sem sinal de luz. Apenas a fraca luminosidade da tela do meu celular, cuja bateria estava quase descarregando. Foi então que ouvi um murmúrio. Era tão baixo que no começo achei que tinha imaginado coisas. Mas não, era claro, embora fraco. Meus olhos procuraram desesperadamente a origem do som, mas não havia ninguém por perto. Olhei pelos espelhos e até pela janela, mas tudo que via era escuridão. O pânico começou a tomar conta de mim. Porém, não era só o medo que eu sentia. Havia algo mais. Uma presença que eu não conseguia explicar. Algo que parecia que me observava de algum lugar daquela escuridão. Tentei ligar o motor novamente, mas os esforços falharam um após o outro. A minha respiração ficou pesada, ecoando dentro da cabine. E então eu vi aquela coisa. Uma figura apareceu na estrada, caminhando lentamente em direção ao caminhão. No início pensei que fosse um delírio ou minha mente pregando peças por conta do cansaço, mas não era. Era um homem vestido de branco, envolto em uma espécie de névoa escura. Eu não conseguia me mover, como se algo me segurasse. Ele não se movia de maneira natural, mas avançava de forma rígida, como se estivesse suspenso no ar. O terror me paralisou completamente. Meu corpo e até os músculos do rosto estavam imóveis. A figura se aproximava cada vez mais, até parar bem em frente ao meu caminhão. Eu sentia que ia desmaiar, mas algo dentro de mim me fez reagir. Era questão de vida ou morte. Fugir ou ficar preso naquela escuridão sem saber o que era aquele espectro ou o que ele faria comigo. Não quis descobrir. Completamente desesperado, tentei ligar o motor. Quando o caminhão finalmente pegou, senti o peso daquela figura se aproximando cada vez mais. De repente, como um raio, o fantasma ergueu os braços e soltou um grito abafado que cortou o ar. Foi o som mais aterrorizante que já escutei na minha vida. Algo que fez o meu peito estremecer. Não me lembro como consegui sair dali, só sei que pisei no acelerador com todas as forças que me restavam, sem olhar para trás. Deixando aquela coisa para trás, a fuga foi a experiência mais apavorante da minha vida. Cada segundo parecia uma eternidade, com o motor ainda engasgando e a sensação constante de que algo estava me seguindo no meio da escuridão. Finalmente consegui sair dali, daquele trecho amaldiçoado, e cheguei a um pequeno vilarejo. Eu mal tive forças para estacionar o caminhão na frente de uma oficina e pedi ajuda para consertá-lo. No entanto, o verdadeiro estrago não foi no veículo, mas sim dentro de mim. Desde aquela noite, meu corpo nunca mais foi o mesmo. A ansiedade começou a crescer como uma sombra que não me largava. Minhas mãos tremiam sem controle ao volante. O suor frio escorria pelas minhas costas, e a cada som na estrada, o estalar de galhos, o assovio do vento, me fazia pular de susto. As noites se tornaram intermináveis.
Sempre que me encontrava no escuro, sentia aquela presença ainda estava lá, me observando, esperando o momento certo. Precisei parar de dirigir por um tempo. Só a ideia de enfrentar novamente aquelas estradas solitárias ou de cruzar com outro espectro ou alma penada já me fazia entrar em pânico. Procurei ajuda por todos os lados. Fui a médicos, mas nenhum encontrou nada físico. Tentei terapias, mas elas também não funcionavam. Cheguei a procurar curandeiros que me ofereceram limpezas espirituais e amuletos, mas nada apagou a imagem daquele espectro da minha mente. Cada vez que voltava a uma estrada deserta, os pensamentos me invadiam como um choque gelado. Era como reviver cada segundo daquela noite. Aquela figura com olhos negros parecia ter saído diretamente dos meus piores pesadelos. Não importa o quanto eu tentasse superar, o medo nunca desapareceu completamente. A partir daquele momento, dirigir por certos trechos se tornou quase impossível para mim. Precisei de companhia para não entrar em pânico. Foi então que meu irmão Juan, que tinha acabado de sair da universidade sem saber o que fazer da vida, se ofereceu para trabalhar comigo. Ele, mais do que tudo, queria me acompanhar. Talvez acreditasse que, na estrada, encontraria algo além do caos que carregava na mente, resultado de tantas dificuldades que o deixaram sem rumo e sem sentido para a vida. Nossa mãe conversou comigo, pedindo que eu a apoiasse, e eu também tinha esperanças de que, mantendo-se ocupado, ele pudesse descobrir uma vocação. Além disso, sua companhia seria essencial para mim, para que eu não ficasse tanto tempo sozinho. Mas nem ele, nem eu estávamos preparados para o que aconteceria em uma daquelas noites, enquanto dirigíamos por um trecho da estrada para São Paulo. Naquela época, as estradas ainda não eram tão perigosas para os transportadores devido à violência. Era quase 1h da manhã. Eu estava meio sonolento, tentando manter a conversa com meu irmão, como se fosse uma noite qualquer, fingindo que o cansaço não tinha nos alcançado. Mas de repente algo cruzou a estrada. No começo não pensei que fosse um animal, mas a figura também não parecia algo comum. Para nossa surpresa, percebemos que era uma mulher, uma figura pálida, vestida de branco. O que mais me chamava a atenção, porém, era a escuridão que a envolvia como um manto de horror que parecia segui-la, e havia uma mancha vermelha de sangue no vestido dela. Acelerei franzindo a testa, com as mãos suando e apertando o volante com força. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo de novo. Então, ela simplesmente se atravessou na estrada. Não consegui evitar e pisei no freio com tudo. O caminhão parou bruscamente. Olhei para o meu irmão e, sem pensar, descemos do caminhão e corremos para onde tínhamos visto. O ar parecia estranho e pesado. A escuridão ao nosso redor era tão densa que parecia que o tempo tinha parado. Não havia som algum, nenhum carro à vista, só a luz fraca das sinalizações de emergência do caminhão. Era como se o resto do mundo tivesse desaparecido. O terreno ao redor era árido, vazio. Caminhamos cerca de 100 metros, procurando qualquer rastro ou pista, mas não encontramos nada. Nenhuma marca, nenhum som, só o eco de nossas respirações e o silêncio mais assustador que já experimentei. Juan apontou para a escuridão com o rosto pálido, dizendo que viu algo, uma sombra que se movia entre a vegetação, mas ele não tinha certeza. Eu o observei, sentindo o calafrio subir pela minha espinha. E então ouvi um grito. Parecia a minha própria voz, mas era impossível porque eu não estava gritando. Meu irmão disse que não tinha ouvido nada, mas ambos sabíamos que algo estava errado. O ar parecia diferente, pesado, carregado de algo indescritível. Continuamos procurando com ansiedade, tomando conta de nós, mas não havia sinal da mulher. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Depois de um tempo desistimos e voltamos para o caminhão, com a única esperança de nos afastar daquela presença aterradora. Mas mesmo dentro de uma cabine, o medo continuava. Tinha a sensação de que algo estava nos observando, que não nos deixaria sair dali facilmente.
Eu liguei o motor e seguimos viagem. Enquanto dirigia, tentei me acalmar, forçando minha mente a parar de reviver o que acabávamos de passar. Mas então algo mais aconteceu. À distância, vi as luzes de um caminhão menor vindo na direção oposta. Era o veículo de transporte de leite, e ele estava em uma velocidade perigosa. No começo pensei que meu nervosismo estava me pregando peças, mas logo a sensação de perigo se intensificou. Antes que eu pudesse reagir, o caminhão perdeu o controle. Assistimos horrorizados enquanto ele saía da estrada, capotava e ficava de rodas para cima. O som foi ensurdecedor, um impacto brutal que nos fez saltar do assento. Meu irmão e eu não pensamos duas vezes. Paramos nosso caminhão na beira da estrada e corremos até o local do acidente com o coração disparado. O ar estava cheio de poeira e o cheiro de pneus queimados e metal impregnava o ambiente. Nos aproximamos do caminhão tombado, procurando desesperadamente pelos ocupantes. Encontramos os dois presos mais vivos. Sem hesitar, começamos a tentar libertá-los. Meu irmão gritava instruções enquanto eu lutava para abrir a porta do motorista. Por sorte, o homem estava com o rosto pálido e os olhos arregalados. Murmurou algo que me fez gelar. Nós vimos uma mulher coberta de sangue. Ela estava na estrada. Aquilo era um fantasma. Ficamos paralisados ao ouvir aquelas palavras. Como era possível? A mesma mulher que tínhamos visto antes. Ficamos paralisados ao ouvir aquelas palavras. A minha mente tentava processar o que acabávamos de ouvir quando algo chamou a nossa atenção. Do outro lado da estrada, no meio da escuridão, lá estava ela, parada ao lado de uma cruz branca, daquelas que marcam acidentes fatais. Sua figura permanecia imóvel. Era inconfundível. A mulher de branco banhada em sangue, com a mesma expressão perturbadora. O ar ficou ainda mais denso enquanto observávamos ela. Então ela ergueu a cabeça lentamente e de sua boca saiu um lamento que não era humano. Um som dilacerante como se viesse das profundezas da terra. Meu corpo congelou, um calafrio percorreu as minhas costas e minhas pernas começaram a tremer. Não havia dúvida, estávamos diante de algo que não pertencia a esse mundo. Meu irmão e eu nos entreolhamos, sem necessidade de falar. Sabíamos que não podíamos permanecer ali. Corremos de volta ao caminhão com muito medo. Os homens feridos já estavam dentro da cabine com a gente, e eu não perdi tempo e liguei o motor. O caminho até a próxima cidade foi uma tortura. Cada quilômetro parecia infinito, e o medo tornava cada respiração difícil. Finalmente as luzes da cidade apareceram no horizonte. Foi uma visão que nunca valorizei tanto. Nos dirigimos até um posto de gasolina mais próximo. Estacionamos rapidamente ao lado da loja e ficamos ali. O ar parecia mais leve, mas o pavor não tinha desaparecido completamente. Um funcionário do posto de gasolina, um homem mais velho, com o rosto cansado, se aproximou. Ao ver a gravidade da situação, ele chamou o serviço de emergência para atender os feridos. Mas antes que pudéssemos relaxar, ele lançou um olhar sombrio para a gente. Vocês não deveriam ter passado por essa estrada a essa hora, disse ele, com a voz grave, olhando para a gente. Vocês não são os primeiros a passarem por isso. Muitos já viram coisas que não se pode explicar. Nós nos olhamos sem saber o que era e sem saber o que responder. Aquela mulher não é uma pessoa, é um espectro. A história dela é contada por todos que viajam por essa região. Dizem que era uma caminhoneira jovem que sofreu uma tragédia. Apaixonada por um colega que a rejeitou, tomou a decisão terrível. Acelerou seu caminhão em direção à morte e a encontrou naquele trecho. Desde então, a sua alma ficou presa lá. O homem fez uma pausa, olhando para o horizonte, antes de acrescentar. Dizem que o espírito dela busca companhia ou vingança, mas o que todos sabem é que vê-la nunca traz nada de bom. O silêncio que se seguiu era denso e sufocante. A gravidade do que havíamos experimentado começava a pesar em nossas mentes. Não éramos apenas testemunhas de algo sobrenatural. Ela fazia parte de algo muito mais sombrio,
algo profundamente ligado àquele trecho da estrada. Cada quilômetro percorrido depois daquela noite era como sentir uma sombra invisível nos espreitando. Era como se a mulher suicida estivesse ali, esperando em cada curva, em cada reta deserta, nos observando na sombra. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Para mim, aquelas rotas, cada trecho deserto, cada quilômetro sob a luz fraca da lua, se tornava um convite constante para reviver aquela lembrança. Meu trabalho, que antes era um refúgio, virou um campo de batalha contra os meus próprios medos. Nunca mais voltei a ser o mesmo.